consegue alcançar Flamengo e Palmeiras, ou você acha que já estão tão longe que Cara, não dá mais pra buscar? Não, assim, eu acho que é possível. Até pelo o futebol brasileiro, cara, é um exemplo assim que eu acho que é ímpar em termos de equilíbrio, assim. Primeiro pelo nosso território, o tamanho do nosso território, a gente tem torcidas, costumo falar, né, esse lance de falar das 12 grandes times do futebol brasileiro, isso não existe, mas assim, a gente, acho que esse círculo é menor hoje, mas até pelo fato de a gente ter vários clubes com muita torcida, com muita massa, a gente tem clubes com grande capacidade de arrecadação. Óbvio que não tanto quanto Flamengo e Corinthians, que são as duas principais, mas a gente tem Vasco, uma torcida enorme, incrível, São Paulo, Corinthians eu citei, do próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, alguns clubes têm torcidas mais regionais e outros têm torcidas mais nacionais, mas a gente tem vários clubes com grande torcida, com capacidade de arrecadação. A questão é conseguir se organizar. Obviamente que... E aí você tem vários modelos diferentes, por exemplo, o modelo do Palmeiras de gestão é diferente do modelo do Flamengo de gestão. A forma com que o Flamengo conseguiu atingir o momento que vive hoje, a organização que vive hoje, é diferente, até porque o Flamengo tem uma arrecadação muito superior à do Palmeiras, em termos principalmente de torcida, que talvez só quem consiga atingir seja o Corinthians, que ainda não conseguiu chegar nesse nível de organização. O Palmeiras foi por um outro caminho, mas que conseguiu atingir, conseguiu chegar lá e hoje tem um trabalho sustentável. Então, assim, eu acho que todos os clubes do Brasil, da Série A ali, dos grandes clubes, eu acho que todos os clubes têm condição. O Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense acho que é o maior exemplo disso. O Atlético Paranaense está aí há quase uma década sendo absolutamente competitivo dentro do cenário nacional e internacional, dentro da América do Sul. É um clube absolutamente, acho que não dá nem para dizer regional, é estadual mesmo, entendeu? E, cara, tem uma estrutura fantástica, faz um trabalho de base que é um dos melhores do país também, vem revelando os jogadores cada vez mais, tem um trabalho incrível de captação, e o Atlético Paranaense está aí. Então, assim, acho que não existe uma forma de bolo, acho que existem caminhos que você pode olhar. Acho que falta também no futebol brasileiro o entendimento de trocar mais ideias entre os próprios gestores, entendeu? Trocar mais ideias. Com as SAFs isso tende até a mudar um pouco, né? Porque antigamente era uma gestão muito torcedora. Você não pode passar a sua arma secreta pro seu adversário, pro seu rival. Assim, a questão da SAF, muita gente me pergunta, o que você acha da SAF? Assim, primeiro eu acho que a gente só vai conseguir ter o entendimento disso no médio e longo prazo. E segundo, cara, vai ter SAF que vai trabalhar bem, vai ter SAF que vai trabalhar mal. Assim como tem clube associação que trabalha bem, tem clube associação que trabalha mal. Eu acho que não é exatamente a SAF é boa ou a SAF é ruim. Acho que, na verdade, cada SAF vai ser uma SAF. Então, e que nesse curto prazo é difícil, não tem como a gente cravar e dizer, é bom ou é ruim. Não tem como. A gente vai ter que ver no médio e longo prazo e identificar, analisar cada caso um caso. Agora, o que eu acho, e é a minha expectativa em relação à mudança da SAF para os clubes, as associações, é que a gente imagina que venha um maior profissionalismo, que é o que a gente tanto fala no futebol brasileiro, esse respeito ao processo. E pelo que eu vi agora das 3 principais SAFs do Brasil, tanto a do Botafogo, quanto a do Cruzeiro, quanto a do Vasco, assim, são modelos, a do Vasco mais recente, né? Mas, assim, são modelos que, por enquanto, a gente vai conseguindo enxergar esse profissionalismo. Obviamente, tentando ainda encaixar processos a processos, que é um trabalho que é muito difícil, é muito complicado. Mas a gente já vê, principalmente Botafogo e Cruzeiro, a gente já consegue ver, mesmo no curto prazo, isso rendendo um certo resultado. E eu acho legal, nessa história da SAF, como é que a gente consegue perceber as diferenças entre elas, né? A do Botafogo tem um cara, que é o John Textor, então ele é a cara da SAF, ele é o cara que responde por tudo. No Cruzeiro, o Ronaldo é o dono, é um ídolo da torcida, mas não é um cara que... Ele bota a cara toda hora, mas ele não decide tudo sozinho, pelo menos tenta não aparentar. Um colegiado, né? E no Vasco é um grupo que você, de vez em quando, não sabe nem quem é direito. Então, eu acho que são 3 perfis completamente diferentes. E a tendência é essa, com a entrada de mais grupos no Brasil... Cada dia mais diferença a gente vai percebendo entre esses grupos e essas pessoas. Foi o que eu disse, cada caso vai ser um caso, Sim. São modelos diferentes de gestão, são empresas que chegam atreladas a grupos diferentes, então o John Textor pertence a um grupo que é um modelo diferente do que pertence, por exemplo, a 777, que é diferente do Ronaldo. Então, assim, não tem como você querer botar tudo no mesmo balaio e falar SAF é bom, SAF é ruim. Não. E tem uma SAF que a gente não citou, que é que eu tô mais curioso pra ver, que é a SAF do Bahia, que é o Grupo City. Exatamente, que já faz esse trabalho já há mais tempo, tem, enfim,
na América do Sul tem 3, 4 clubes já. Mas aí eu tô curioso para ver o Bahia, porque o Bahia é o primeiro clube, com respeito ao Bolívar e aos outros clubes dos outros países, mas assim, é o primeiro clube de massa, sim, realmente. Sim. Até mais que o próprio Manchester City, vamos ser sinceros aqui. Sim. O Bahia é um clube de massa, é um clube mais regional, mas assim, é um clube muito forte na região. É um dos maiores clubes dali. E a gente tem que ver como é que o Grupo City vai se portar. Eu tô curioso para saber se o Bahia vai ser um satélite, vai ser um clube que pega quem não deu certo da Europa, que pode dar super certo aqui no Brasil, que a gente brinca que o Grupo City compra commodity, né? Ele compra vários jogadores e quem virar, virou, quem não virar, tudo bem. E se o Bahia virar esse depósito de jogadores, tem excelentes nomes. A gente tá vendo o Kaique, foi pro Manchester City, não deu certo lá, já tá jogando no Bahia. É um jogador que aqui a nível nacional sobra e sobra muito. E isso eu acho que os clubes brasileiros vão ter que estar preparados. E talvez não estejam ainda. E a gente viu, por exemplo, o caso do Jefinho, agora mais recente. Que eu acho que a torcida do Botafogo tem toda a razão, principalmente pela forma com que a comunicação aconteceu, que na minha visão foi absolutamente falha. E isso também é uma outra questão. Como esses novos gestores vão compreender o que é o ambiente do futebol brasileiro, que é completamente diferente do que é o ambiente no futebol dos países de onde vêm essas empresas. Então, assim, eu acho que os torcedores vão ter que entender que pode acontecer de um grande sucesso, um grande jogador de um time, por exemplo, se o Bahia revelar um jogador, o Arthur, por exemplo, Arthur não, perdão, o André Dominique, lateral direito, que tá inclusive na seleção sub-20, lateral direito do Bahia. O Barcelona parece que tem interesse e tal, mas, cara, pode ser que o Manchester City, esse jogador é interessante aqui, a gente vai pegar esse jogador para desenvolver aqui na categoria de base do Manchester City, ou a gente vai emprestar ele para uma outra liga que a gente acha mais competitivo, vai ser melhor desenvolver o jogo. E, cara, isso vai ser uma questão, mas tem essa contrapartida. Financeiramente os clubes vão ser mais fortes, aí a gente vai ter que entender como é que esses processos vão acontecer. Mas assim, eu sou aberto. Eu acho que a entrada da SAF no futebol brasileiro, eu acho que ela pode ser um bem para o futebol brasileiro, muito menos o curto prazo, que na verdade é o que o torcedor pensa de imediato, o cara vai aportar lá 700 milhões, 1 bilhão no meu clube, eu vou comprar um monte de gente e vou ter um time competitivo. Acho que, assim, quando eu penso no que a SAF pode trazer de bom para o futebol brasileiro, eu acho que é muito mais com relação ao longo prazo, a inserção de um futebol mais profissional do que exatamente o médio prazo. Curto prazo. Eu tô de acordo e eu acho que as SAFs, assim, principalmente para esses grupos grandes, caso de Botafogo e Bahia, principalmente, que tem grandes expoentes fora do Brasil, eu acho que eles podem virar uma segunda prateleira mais competitiva. Do cara que, por exemplo, John Textor tem o Lyon e tem o Crystal Palace. São dois times, o Lyon até maior que o Crystal Palace, mas que jogam em grandes ligas. O Crystal Palace joga na melhor liga do mundo. O Manchester City é a mesma coisa. Mas são times ali que você pode desenvolver talentos, você pode formar talentos e perder jogadores ocasionalmente, mas são times que têm DNA campeão e são times que chegam pra competir aqui no Brasil. Eu acho que isso é o mais importante. O Lyon compete malha-mal na França, o Manchester City a gente não precisa nem falar, e eu acho que isso vai ser o legal. A gente vai acabar, é difícil falar isso, mas hoje o Brasil é uma liga competitiva, mas pode se tornar muito mais com a entrada e criação de uma liga, que esses clubes têm a despertar de fazer, esses grupos têm, que eu acho até uma reclamação de Vasco, de 777, de Ronaldo, de John Textor, do próprio Bahia, que tem que ter uma liga para dar segurança para o trabalho acontecer. E eu acho que a gente vai ver um futebol brasileiro cada vez mais competitivo, talvez nivelado um pouco menos pelo alto, mas mais a régua vai crescer, mas não tanto. Que a gente imagina que as SAFs vão vir aqui, todos os times vão virar timaço e tudo mais, eu acho que não vai acontecer. Não. Mas a régua vai crescer exatamente pelo profissionalismo. E assim, se a gente for pensar, o grande mal, na minha visão, tá? Dos clubes do futebol brasileiro primeiro ponto, a questão administrativa e segundo ponto, a questão política. Eu acho que o caso do Vasco é um caso bastante interessante, porque assim, o Vasco é um clube que tem uma torcida incrível, tem uma história fantástica, tem um poder de arrecadação enorme, mas ainda assim, durante muitos anos, tentou e não conseguiu sair do buraco. E o porquê que não conseguiu sair do buraco? Principalmente porque falhava na questão administrativa e tinha problemas políticos. O que a SAF vem para acabar é justamente, em primeiro lugar, as questões políticas, porque hoje algo que vai acontecer no Vasco, uma contratação ou um patrocínio e tal, isso não passa por
conselho deliberativo e tal, um monte de gente que está ali no clube há anos sugando o clube muito mais do que agregando. Então isso hoje não passa, isso passa por um conselho profissional que define o direcionamento do clube. Então fala assim, você falou do Flamengo, do Palmeiras, que tem poder de arrecadação. O Vasco talvez em termos de torcida tenha. Nos últimos anos não, porque o Palmeiras vem conquistando tudo, mas assim, não sei como é que tá aí no ranking que gostam de fazer das torcidas, mas o Vasco durante muito tempo esteve à frente do Palmeiras, hoje talvez esteja um pouco abaixo, mas assim, imagino que em poder de arrecadação, em níveis parecidos. Só que a questão é que o Vasco é um clube imerso absolutamente em dívidas por erros administrativos. Então o que a gente imagina que a SAF venha fazer é parar de, por exemplo, chegar no final do ano, olhar lá e o Vasco tá pagando treinador, jogador de 15 anos atrás, entendeu? É você conseguir firmar acordos, honrar com esses compromissos, que é o que vai destravando dinheiros aqui que você tem a receber de premiação, parar de renda de público, de jogo, ser diretamente desviada para pagar dívida e diminuir essa ebulição política que é o clube. Então, se você pode falar assim, você acha que o Vasco sem a SAF conseguiria se salvar, se resolver? Não. Mas não pelo potencial do clube, pelo contrário, porque a gente não consegue imaginar, por exemplo, o Vasco tendo um cenário de paz política onde a situação do clube tenha condições de trabalhar e de gerir o clube de maneira profissional. A gente não consegue imaginar. Então, por conta disso, eu acho que se o Vasco não tivesse a SAF, muito dificilmente, e acho que o Botafogo entra também nesse mesmo caminho. O Cruzeiro? É que o Cruzeiro, acho que ficou... A questão da dívida do Cruzeiro e as questões, enfim, que a gente acompanhou, de problemas com a justiça do Cruzeiro, colocaram o clube num buraco que acho que O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo parece que foram entrando, escavando o buraco. O Cruzeiro parece que foi em queda livre, né? Que ele tava no topo, fora do buraco. Foi bicampeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Há menos de uma década atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Parece que ele tava ali vivendo tranquilo, fora do poço, pegando água tranquilo, do nada alguém empurrou o Cruzeiro no poço, ele foi caindo, ele passou o Vasco e o Botafogo. E eu acho que tudo isso serve de alerta, assim, tanto os clubes que, esses três exemplos que você citou, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eles servem de alerta para os outros clubes, assim como o Palmeiras e Flamengo, e o Atlético Mineiro acho que menos porque tem uma questão de um mecenato ali, mas enfim, o time está conseguindo ter sucesso, está conseguindo conquistar os títulos, mas assim... Mas até quando? É isso, são modelos que servem também para balizar os clubes. Existem modelos que dão certo. Foi o que eu disse, não existe forma de bolo, mas existem modelos que podem dar certo, tanto de como fazer como de como não fazer. O Palmeiras, para mim, é o melhor exemplo, porque ele teve uma questão que não foi um mecenato, mas que ajudou muito o clube, que foi a questão do Paulo Nobre, é inegável. Eu acho o Palmeiras antes do Paulo Nobre e depois do Paulo Nobre. Dá até para tração paralela do Paulo Nobre ser quase o precursor da SAF, né? Que ele chega, organiza as dívidas, tranquiliza o clube e resolve. E dali o clube começa a respirar. Tem a inauguração do estádio que ajuda bastante. Sim. O Palmeiras foi meio que um meio a meio entre o mecenato e a boa gestão, porque um sem o outro não funciona. E eu acho que assim, teve injeção de dinheiro, funcionou. E hoje o Palmeiras anda com as próprias pernas muito tranquilo. E é um clube sustentável para muitos e muitos anos. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. @Fora do Jogo Cast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.